Interpretando a Bíblia passo a passo. A Bíblia mesmo nos ensina a interpretá-la. Como? Isto mesmo. A Bíblia mesmo nos ensina a interpretá-la. Ela não aceita que o ser humano ou que ninguém a interprete. Não tem papa, não tem pastor, não tem clérigo, não tem doutor, não tem ninguém, não tem juiz, não tem ninguém. Nem mesmo dentro do próprio Israel não existe, nunca existiu ninguém que pudesse interpretar a Bíblia. Por quê? Ou seja, em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então você observa aí que ninguém nunca pôde interpretar as Escrituras. Ainda tem mais. A Bíblia, ela é muito clara. Para você entender que ela não tem particular interpretação, é que o Messias mandou ir para todo o mundo pregar o Evangelho. Todo o mundo pregar o mesmo Evangelho para todos. De forma que os asiáticos, os europeus, os africanos, os americanos, todos possuem a mesma Bíblia, que foi escrita na linguagem hebraica e outorgada aos israelitas. Você não acha isso interessante? Agora, vamos ver o que está registrado em Isaías, no capítulo 28, no versículo 7. Até o sacerdote e o profeta erram. Veja bem, eles não podem trazer interpretação. Eles erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Ainda no versículo 8, com efeito, todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia, já não há lugar limpo. A quem o sacerdote bêbado ensinará a sabedoria? A quem fará compreender o conhecimento e a mensagem? As crianças recém-tiradas do peito? Aos desmamados? Pois o certo é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eles não querem ouvir. A única língua que entendem é a do castigo. Por isso o Senhor vai castigar os judeus por meio de um povo que fala uma língua estranha, difícil de entender. Deus disse aos judeus que poderiam viver tranquilos em sua própria terra se obedecessem a Ele, se fossem bondosos, mas eles não quiseram ouvir. Então, no ano de 722, antes de Cristo, já cumpriu então essa palavra que Deus falou para eles. No livro de 2 Reis, no capítulo 18, no verso 9, no 4º ano do reinado de Ezequias e 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, atacou e cercou Samaria, que era a capital de Israel. Após 3 anos, tomou a cidade. Samaria foi conquistada no 6º ano de Ezequias e 9º ano de Oséias, rei de Israel. O rei da Assíria deportou os israelitas para a Assíria e os levou para Ala, para margens de Abor, rio de Gozã, e para as cidades da Média. Isso porque os israelitas não obedeceram ao Deus Todo-Poderoso e transgrediram a sua aliança. Eles não ouviram nem praticaram tudo o que Moisés, servo de Deus, lhes havia ordenado. Então você observa bem o que Deus falou aqui, a única língua que entendem é a do castigo, por isso o Senhor vai castigar os judeus por meio de um povo que fala uma língua estranha e difícil de entender. Quando aconteceu isso aqui, nessa data aqui do povo de Israel ser levado cativo para a Síria, nunca mais Israel encontrou com Judá, nunca mais eles sumiram, ficaram 120 anos presos lá. Depois o Nabucodonosor levou Judá preso para a Babilônia e nunca mais Israel apareceu no mapa. Assim, pois, a palavra do Senhor
lhe será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, mandamento e mais mandamento, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, se quebrantem e se enlacem e sejam presos. É aqui, ó, mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Isso é porque todos os 66 livros da Bíblia Sagrada, eles são explorados dos 10 mandamentos, tá? Deus deu apenas 2 tábuas para Moisés, escrito nessas 2 tábuas escritos 10 mandamentos. Então é desses 10 mandamentos que saiu, né, que originou esses 66 livros. Por isso que é mandamento, mais mandamento, mandamento sobre mandamento. As regras também, os livros da lei, né? Vamos considerar o livro de Levítico, que é o principal livro da lei, que é o Levítico, mas vamos levar até o Malaquias, né, dos profetas, tal, porque Jesus falou muito sobre Moisés e os profetas, mas vamos colocar eles todos sobre regras, que são as leis, né, para reger o povo de Deus, o povo de Israel. Então é regras mais regras, regras sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali, é a forma que nós vamos entender a Bíblia, pegando um texto em Gênesis, outro em Apocalipse, outro em Salmo e assim por diante, né? É aqui que entenderemos a maneira que o Todo-Poderoso deseja que interpretemos as Escrituras, né? Bem, então, para começar no método de Isaías 28:13, que diz: mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regras sobre regras, regras e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali, nós vamos então começar a falar sobre as referências que vêm na Bíblia. Como usar estas referências citadas dentro da própria Bíblia? Vamos ver Mateus capítulo 8, do 14 ao 16. Observe bem. Leia o texto de Mateus 8, 14 ao 16. Depois você vai no rodapé e veja em negrito o verso 14 e 16. Você vai observar que o verso 14, aqui na referência no rodapé, você vai observar que está julgando para Marcos 1, 29 e 31. O verso 16 está julgando para Marcos 1, 32. E assim você vai aprendendo a usar as referências bíblicas. Vamos agora observar outro texto. Tem uma letra B, aqui, ó, aqui no meio do versículo 9. Tá vendo aí, ó? Você vai observar que essa letra B, a letra B joga lá no livro de Gênesis, capítulo 44, verso 32. Aqui, ó, 43, verso 9. Tá vendo? Agora vamos ver o outro exemplo aqui, que está aqui nesse verso 21, tem uma letra G aqui no meio. Essa letra G está lá embaixo no rodapé também, mostrando para onde ela vai julgar. Aqui está, letra G, está em Gênesis 42, 27. Então você vai ligar um texto no outro, e você vai conseguir entender um pouco do texto, do contexto e do que você está querendo aprender, né? É isso aí, nós vamos ficando por aqui então. O que você precisa entender agora, que é não esquecer que é um pouco aqui, um pouco ali, regras, mandamentos e regras. Você precisa ler texto e ler o contexto. O que é texto? O texto é o relato, ou seja, a história que está estudando. Tem que ler o texto todo. E o contexto, o que é o contexto? Contexto é o que vem antes do que você está estudando e o que vem depois, no mesmo na mesma página, né? Você vai ler o texto antes e vai ler também o que vem depois, né, do que você está estudando. Aí você precisa de quê? Precisa de um dicionário bom, né? Um dicionário no seu idioma. Nesse caso, nosso é o português. Você precisa também, é bom, ter outras bíblias para fazer comparações dos textos. Isso ajuda muito a compreender o texto. Conforme o assunto a estudar, é bom estudar o costume e a cultura da cidade, para quem foi escrito o certo assunto, né? Se você está lendo em Coríntio, tenta descobrir qual conforme o texto que você está lendo, qual é a cultura de Coríntio. Se você está lendo em Colossenses, procura saber a cultura
dos Colossenses. Se você está lendo em Filipenses, e assim por diante, né? Vai descobrindo aí sobre a cidade, sobre o povo, o costume, a cultura. E por fim, você precisa, quando você estiver estudando as Escrituras, tentar imaginar você dentro do cenário bíblico, né, que você está estudando. Deus te abençoe. Interpretando a Bíblia passo a passo.